Olá, querido irmão, querida irmã, vamos iniciando mais uma semana da Quaresma e gostaria de compartilhar com vocês então algumas ideias sobre o Evangelho de cada dia dessa semana. Eu te diria que nessa segunda semana da Quaresma, o tom das leituras do Evangelho na semana nos chamam a refletir sobre a misericórdia de Deus. A gente poderia dizer que é uma semana focada na misericórdia. Na segunda-feira, o Evangelho é de Lucas 6, do 36 ao 38. E a frase que eu gostaria de destacar é justamente essa: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E aqui ela é chamada de Jesus, que com a mesma medida com que medirmos os outros, nós também seremos medidos. Um ponto importante para a gente pensar. Às vezes somos muito generosos com os nossos amigos, muito exigentes com aqueles que não fazem parte dos nossos grupinhos. Cuidado! Devemos aprender a ter uma medida de generosidade, não como o nosso egoísmo, mas como o nosso Pai do céu é misericordioso conosco. Na terça-feira, temos o Evangelho de Mateus 23, do 1 ao 12, e é aquele contexto em que Jesus e os mestres da lei e os fariseus estão tendo lá os seus embates e debates. E Jesus chama a atenção porque essa turma fala e não pratica. E agem com hipocrisia, porque amarram fardos pesados nas costas dos outros e não tentam carregá-los nem mesmo com um dedo. Hipocrisia não significa o fato de nós sermos pecadores. Hipocrisia é quando a gente cobra dos outros coisas que nem a gente tenta viver. Ou, pensando no Evangelho da segunda-feira, quando usamos medidas diferentes. Queremos medir os outros de uma maneira e queremos ser medidos de outra maneira. A quarta-feira, o Evangelho é de Mateus 20, 17 a 28. É o terceiro anúncio da paixão, mas vem depois a mãe dos filhos de Zebedeu e vai fazer um pedido. Já que Jesus tinha anunciado que morreria e voltaria no seu reino, ela pede que um dos seus filhos sente-se à sua direita e outro à sua esquerda. E os outros 10 apóstolos depois se irritam quando percebem essa situação. E Jesus os chama e diz que entre os poderosos há opressão, mas entre os discípulos não pode ser assim. É sempre algo muito importante a gente refletir. O que nós queremos com a fé que nós professamos? Será que às vezes também não achamos que a fé dê para a gente mais vantagens em relação às outras pessoas? Será que a nossa fé faz a gente se sentir meio que chegado diante de Deus e que a gente pode furar a fila em relação aos outros? É um tema que sempre merece a nossa atenção. A quinta-feira, o Evangelho é de Lucas 16, do 19 ao 31, que conta a história daquele rico que era tão rico e tão indiferente com o sofrimento das pessoas que nem sequer o seu nome foi recordado. Enquanto que havia um pobre, muito pobre, porém ele tinha uma personalidade e por isso o seu nome é lembrado, Lázaro. Nós temos aqui a história do rico, indiferente e do pobre Lázaro. E esse texto de Lucas lembra justamente isso. O egoísmo, a indiferença nos despersonaliza. Faz com que a gente, dia após dia, cave um grande abismo que depois ninguém pode superar. Mas enquanto vivemos, nós temos Moisés e os profetas para nos orientar. Quer dizer, enquanto vivemos, temos a palavra de Deus para nos guiar. Não adianta alguém esperar que um morto venha dar algum recado se você não escuta a palavra de Deus, que é viva. Na sexta-feira temos o texto
de Mateus 21, 33 ao 43 e do 45 ao 46, que é a parábola dos vinhateiros homicidas. Uma parábola que Jesus conta, dirigindo e pensando principalmente nos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. E são aqueles que, tendo a responsabilidade de cuidar da vinha, preferem até mesmo matar o herdeiro para se apropriarem dessa vinha. Mas depois, a pedra que é rejeitada pelos homens se torna a pedra angular. Mais uma passagem que chama a nossa atenção. Aqueles que deveriam cuidar se comportam depois como se fossem donos. E que não aconteça que aquilo que a gente rejeita seja exatamente aquilo que a gente mais precisa. Por isso que a Quaresma é um tempo que ajuda a gente a compreender o que é essencial em nossa vida. Depois o Evangelho de sábado, Lucas 15, do 1 ao 3 e do 11 ao 32, que o começo é aquele momento em que os fariseus se incomodam. Jesus acolhia os pecadores e fazia refeição com eles. E Jesus vai mostrar justamente que Deus é um Pai bondoso que sabe esperar até que o último filho volte, e conta a parábola daquele pai bondoso com seu filho mais velho, mais novo. Eu dizia a vocês que essa semana, essa segunda semana da Quaresma, é uma semana marcada pela misericórdia de Deus, no Evangelho da segunda-feira, especialmente no Evangelho do sábado, mas também é marcado pela miséria das respostas das pessoas. Como vocês podem lembrar, a indiferença daquele rico, a hipocrisia dos fariseus e outros chefes da religião do seu tempo, como também aqueles que deveriam cuidar, mas depois querem se apropriar daquilo que era de Deus. Então, uma semana que fala da misericórdia de Deus, mas também da miséria humana. Vamos prosseguindo aí com a nossa meditação na Quaresma. Lembra-te de se inscrever no canal, compartilha, ajuda as outras pessoas também a conhecerem um pouco mais do Evangelho. Deus abençoe.